Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família que estava aí assistindo o Exija Seus Direitos, agora já fica aqui na nossa companhia, na companhia do Câmera 13, toda a nossa equipe, a equipe também da família Band Amazonas. Eu já quero convidar você que está do outro lado nos assistindo para que você possa participar do Câmera 13 desse dia 14 e, claro, participar de forma direta, viu, gente? Mandando suas perguntas aqui, mandando seu pedido de reportagem, acessando aí a nossa página, o nosso site e também conversando com a gente através do nosso Facebook. É muito fácil. Daqui a pouquinho, nossos repórteres, né, que vão estar em vários lugares da cidade, vão trazer pra gente também, para que a gente possa conhecer melhor alguns abrigos que estão situados aqui na cidade de Manaus. Vamos conhecer também um pouco mais sobre a adoção. Já falamos na semana passada, mas hoje vamos bater um papo bem gostoso com a doutora Rebeca. Ela que tem muita coisa para falar para a gente sobre a adoção. Juíza titular do Juizado da Infância e Juventude Civil. É verdade, aí para você que está querendo aumentar a família, né? Para você que está querendo conhecer um pouco mais sobre a adoção, esse tema que com certeza mexe com a sensibilidade de todos nós, mulheres e homens, né? Mas hoje a gente vai conhecer o lado jurídico da coisa, é verdade, viu? Falamos das crianças que estavam nos abrigos na semana passada. Hoje a gente vai conhecer mais o que fazer, como fazer, não é? Será ser difícil? Vamos aprender com a doutora, tá, Rebeca? E olha, o nosso repórter Ademilton José, ele que já traz informações sobre a adoção, para você que está querendo conhecer, ter mais informações, o Ademilton já está aí, prontinho para falar com a gente. É com você, Ademilton. A adoção no direito civil é um ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são os pais biológicos do adotado. Quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos como pátrio poder dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos integral ou parcialmente para os adotantes. Psicologicamente, é um processo de atribuir o lugar de filho a uma criança, adolescente, que não descendente da mesma história que o casal. É a possibilidade de integrar a dinâmica familiar a uma pessoa que é proveniente de uma outra história de vida. É necessário muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento. Na grande maioria dos países, o filho adotado possui os mesmos direitos de um filho biológico. No Brasil, não há possibilidade de adoção restrita. Uma vez que a criança ou adolescente foi adotado, ela tem os mesmos direitos como um filho biológico. Obrigada, Ademilton. Olha aí, agora a gente vai tratar da legalidade. E quem fala aqui com a gente sobre todo o processo é a nossa juíza, aqui a doutora Rebeca de Mendonça Lima. Eu tenho um prazer enorme de recebê-la aqui no nosso programa. Já esteve aqui outras vezes com a Conceição, né, doutora Rebeca? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso Câmera 13. Boa tarde, vereadora Conceição, boa tarde a todos os que estão nos vendo em casa, não é? E olha, a doutora Rebeca está com saudade da Conceição, como a Conceição está lá em Brasília, não é, doutora Rebeca? Mas não tem problema. É verdade, porque até porque a deputada Conceição Sampaio sempre teve um trabalho assim, esse tema, voltado para a família, para a mulher. Então, assim, é muito bom. Ela mandou um abraço para a senhora, tá, doutora? Olha, a gente vai agora às ruas da cidade de Manaus, porque a população, né, que se comove muito, quer saber mais, quer aprender, e isso é tão bacana, é legal. E a gente vai ouvir agora o povo. Doutora, meu nome é Alberto. Eu queria saber quantas crianças estão disponíveis para adoção no país e qual a faixa etária. Olha aí, doutora Rebeca, realmente a gente sabe, inclusive as nossas psicólogos que estavam aqui no programa passado falaram daquela ideia da criança ideal, não é? Mas existem tantas crianças, todas elas querendo ser amadas, a oportunidade de ter uma família, e eu acredito que o tempo é que faz essa criança, e não importa a faixa etária, ser essa criança ideal, não é verdade? Com certeza. Infelizmente as pessoas ainda têm alguma preferência por faixa etária,
não é, por crianças saudáveis, o que é natural também. Mas assim, nós temos hoje em Manaus, nos abrigos, cerca de 200 crianças acolhidas, né? São crianças que se encontram nos diversos abrigos que vocês mostraram, né, que existem aqui na capital. Sendo que dessas 60, nem todas estão prontas para serem adotadas. Nós temos 19 crianças que fazem parte de grupos de irmãos, porque a lei diz que deve-se adotar, preferencialmente, em caso de grupo de irmãos, eles têm que ser adotados todos juntos, porque para que sejam mantidos, exatamente, no mesmo núcleo familiar. Existem também crianças com alguma especialidade, ou física, ou mental. Existem crianças que já têm uma idade um pouco mais avançada e em razão disso, em razão da preferência das pessoas pela faixa etária de 0 a 2 anos, essas crianças vão ficando na fila. Agora, doutora Rebeca, nós mostramos aqui, daqui a pouquinho a gente vai novamente conhecer outros abrigos aqui da nossa cidade. Nós conhecemos no programa passado o Coração de Jesus. Coração do Pai. Coração do Pai, exatamente, e o Monte Salém, não é? A senhora conhece? Sim. Claro. Daqui a pouquinho a gente vai até o Janel Doyle também. Agora, doutora Rebeca, a gente sabe como é esse processo, muitas vezes ele é demorado. Não é verdade? E a criança vai crescendo, mas está numa fila de espera. Essa criança, depois que ela atinge assim, os seus 9, 10 anos, porque eu já vi tantas crianças já com essa idade nos abrigos, como é que fica a situação delas? E quando essas crianças completam a maioridade? E aí? Na verdade, tem crianças que vão crescendo e o que acontece? Elas crescem, mas elas estão ali no abrigo, mas não estão prontas para serem adotadas. Nós precisamos, antes, sempre tentar que elas voltem para algum membro da família extensa também, e tentar todas as alternativas para que ela fique na família. Quando a gente vê que não tem jeito, a gente dá uma oportunidade. Assim, um exemplo são crianças filhas de pais drogados, né? Então, assim, a gente dá oportunidade para que se tratem, para que eles estabeleçam uma estrutura melhor para receber a criança, mas infelizmente eles não conseguem. Aí, nesses casos, a gente destitui. Há um processo de destituição do poder familiar. Certo. Esse processo é o que possibilita essa criança ser colocada, ela estar livre, sem nenhum vínculo, para ser colocada na fila de adoção. E muitas vezes, infelizmente, isso acontece, não é porque demora, mas é porque esse processo de resgate dessa criança junto à família, ele acontece quando a criança já tem uma certa idade. Tirá-la do risco social. Exatamente, porque a lei diz que essas crianças, elas têm que primeiramente ser colocadas na família biológica ou a família extensa. Então a gente tenta todas as alternativas. Existe, assim, nesse caso aí da família biológica, a possibilidade da família, de fato, rejeitar aquela criança, doutora? Com certeza, tanto é que tem aquelas crianças que são abandonadas, aquelas crianças que depois de 1 ano, 2 anos de idade também são abandonadas, ou então são vítimas de maus tratos, né? Então essas crianças, a gente vê que não tem jeito, aí são colocadas para adoção. Nossa, dói até em ouvir, não é? É um absurdo. Olha, a gente vai novamente às ruas da cidade de Manaus porque o povo quer saber. Doutora, meu nome é José. É preciso estar casado para entrar com processo de adoção? E aí, doutora, é preciso? Não, na verdade, o que precisa é ter, a partir de 18 anos, não há necessidade da pessoa ser casada. Há na fila pessoas solteiras, de ambos os sexos, há na fila casais, há na fila pares homoafetivos. Então, assim, não há essa distinção. Certo. Não há nenhum preconceito. O que precisa ter é amor. Exatamente. A condição para que essa criança seja colocada numa família adotiva é que essa família tenha condições de oferecer uma estrutura de vida familiar adequada para essa criança. E isso independe de sexo, de estado civil. Olha, bacana, não é? E também agora a gente vai até lá, o Janel Doyle, que é um abrigo que a gente sabe que existe já há tantos anos, né? É um abrigo tradicional aqui na nossa cidade. E é claro que a gente quer conhecer um pouco mais do Janel Doyle. Mas antes de nós conhecermos mais o Janel Doyle, a gente vai novamente, a gente volta aí às ruas.
Doutora, meu nome é Ismael. Como faço para dar entrada no processo de adoção? E aí? Bom, o que não ficou muito claro é se o Ismael ele já tem alguma criança que ele cria, não é? Assim, na verdade. Tem? Então, na verdade, o processo ele começa primeiro pela habilitação dessa pessoa que está interessada em adotar. Certo. É um processo que é rápido, não é demorado. Mas qual é, esse não é demorado, qual seria o prazo? 6 meses. 6 meses Por de quê? espera. Porque nesse processo a gente avalia se aquela pessoa tem condições não financeiras, porque isso não é o mais importante, mas sim condições familiares e condições psicológicas, porque nem todo mundo, a gente acha bonito adotar uma criança, mas nem todo mundo está preparado realmente para receber uma criança que não nasceu de si. Não é? Para não fazer essa distinção. Então, há todo um trabalho psicológico por trás disso. Então, essa habilitação é em torno de 6 meses. A pessoa passa por uma avaliação com a equipe técnica do juizado, com assistentes sociais, psicólogos, participa de palestras com grupos de apoio. Até porque uma criança não é um produto, né? Exatamente. Que você pega assim, não quero esse aqui não, vai lá e devolve. Até porque a adoção, vereadora, ela é irrevogável. Você não pode devolver uma criança. Claro. Vai devolver para onde? Nossa, ela tá me dando dor de cabeça. Exatamente. Gente, ela não faz o que eu quero, não. Gente, aí também só o processo, né? Educação, escola e principalmente o diálogo, o amor, né? E a paciência. Exatamente. Porque não pode existir uma boa relação entre filho, pai, filho e mãe, se não tiver o diálogo e a paciência. Até porque para desmistificar na pessoa que, por exemplo, o filho, ela tem 2 filhos, sendo que um é adotado, e o filho biológico não dá problema e o adotado dá problema. Quando eu digo dá problema, porque assim tem a adolescência que é uma fase difícil, então essa é uma fase de descobertas, de questionamentos, então assim, a pessoa tem que estar bem preparada para isso. Agora, doutora Rebeca, a senhora com certeza já conhece, tenho certeza que é um lugar que a senhora gosta muito de estar, e é por isso que eu estou lhe convidando agora, para que a gente possa ir até o Janel Doyle, um abrigo que nós gostamos muito aqui, viu? Vamos para lá. Bom, hoje o programa da nossa gente vai visitar o Lar Batista Janel, que está localizado dentro do bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. Ele já funciona há exatos 18 anos e você vai conhecer um pouco mais a partir de agora. Para falar mais sobre esses 18 anos de existência aqui desse lar, a gente vai conversar com a gerente, que é a Cíntia Batista, que trabalha há 13 anos no local. O nosso trabalho ele é muito árduo, mas na realidade ele é gratificante, né? Nós funcionamos 24 horas, a casa não para, né? Temos crianças o tempo todo na casa que precisam de cuidados diversos, cuidados tanto de saúde como de alimentação, né? Das roupas, escola, passeio, então assim, toda a rotina de uma criança nós desenvolvemos aqui. Agora, é claro que vocês funcionam também como creche, além de ser também um lar e uma escola, é isso? Isso, nós temos uma creche que dá assistência para crianças, tanto do acolhimento como crianças da comunidade, que é de um programa do sócio familiar, um programa que dá assistência a algumas famílias da comunidade aqui do Mauazinho. Hoje são atendidas cerca de 300 famílias. E como é que vocês fazem para manter o lar? Vocês têm programas com a prefeitura, governo, os empresários também ajudam o dia a dia dessas crianças? O nosso sustento, o nosso trabalho, ele é sustentado por doações, e aí as doações são ou de pessoas físicas ou de empresas que se destinam a fazer, né, através de convênios. Então, assim, a ajuda ela vem de diversas formas, de diversas, né, pessoas, ela pode ser feita de várias formas. Então, assim, é só a pessoa ter a intenção de fazer e aí procura a gente dá as opções, né, das nossas necessidades. Então a gente funciona assim, geralmente a pessoa procura, a gente mostra a necessidade da casa e aí a pessoa destina para de que forma vai ajudar. E hoje qual é o principal obstáculo que vocês têm?
Olha, a nossa maior dificuldade hoje é pagamento de funcionários, né? Porque nós não somos uma empresa que gera renda, né? Não é como uma empresa que tem rendimento financeiro, né? Porque o nosso trabalho ele é filantrópico, ele é de cuidado a crianças, né? De cuidado ao próximo. Então, assim, a nossa maior dificuldade é pagar os funcionários. Se as pessoas quiserem chegar até aqui, fazer uma visita ou agendar, tem um telefone para isso? Sim, o nosso contato é o 3615-8302. A pessoa pode ligar e agendar, né, conosco, marcar para vir, para brincar com as crianças, para fazer uma festa, para fazer brincadeiras, né? O nosso trabalho ele é bem amplo. Venham aqui, conheçam o nosso trabalho, nossas portas estão abertas. Nossa, que coisa linda, né? A gente fica feliz e também reconhece o trabalho de todas essas pessoas que trabalham, que hoje são funcionários nesses abrigos, muitas vezes voluntários, inclusive, que estendem aí sua vida fora, né, em casa, com a família, trabalhando fora, e mesmo assim ainda se dedicam para as nossas crianças que hoje vivem nos nossos abrigos. Doutora Rebeca, é muito complicado, de fato, é muita burocracia, porque antigamente era, né? Mas hoje eu acho que o processo está melhor, mais rápido. Como é que é para uma pessoa que quer, de fato, adotar uma criança? O que ela tem que fazer? Bom, então, como eu já expliquei anteriormente, a pessoa precisa se habilitar no Juizado da Infância e Juventude Civil. Após essa habilitação, o nome dessa pessoa vai ficar inscrito no cadastro de pessoas interessadas. O cadastro é uma fila? Isso, é uma fila. Fila para os pais e fila das crianças, é exatamente. isso? Exatamente. Nessa habilitação, a pessoa vai indicar se ela tem preferência por sexo, tem preferência pela faixa etária, se tem preferência por alguma característica em especial. Bom, ela fica na fila e aí surge uma criança que está dentro daquele perfil que ela indicou. E aí entra, então, o próximo passo é ajuizar a ação de adoção propriamente dita. Essa ação de adoção não é uma ação difícil, mas como eu falei anteriormente, quando a criança já está com a destituição do poder familiar já sentenciada, ou seja, já não tem mais vínculo nenhum com a família biológica, a adoção é mais rápida. Esse processo de adoção, ele dura em média uns 6 meses também. E aí a criança vai para o estágio de convivência na casa da família. Esse estágio, dependendo da situação, dependendo da convivência, em média 2 meses, porque é um estágio necessário e obrigatório. Nós já tivemos casos no juizado em que uma criança foi devolvida nessa fase de estágio de convivência. Então, assim, é importante. A gente não pode pular essa etapa, porque, como eu falei anteriormente, a adoção ela é irrevogável. Então, a pessoa tem que ter certeza de que é aquilo que ela quer e que é aquela criança, né? Então, assim, após esse estágio de convivência, feita a avaliação com a assistente social, com a psicóloga, o Ministério Público se manifesta e aí, então, nós fazemos a sentença de adoção. Olha, a gente vai fazer um breve, tá? Mas breve mesmo, intervalo comercial. A gente volta já com esse assunto e a gente vai conhecer um pouquinho mais de um abrigo que nós gostamos também, mas demais, a Casa Vida, gente. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nesse momento do outro lado nos acompanhando já tiveram a oportunidade de conhecer de perto, ao vivo, né? Foram lá levar um abraço, carinho, amor, seu coração e, claro, também a sua doação, né? E a gente volta do intervalo falando lá da Casa Vida. Já estamos de volta, agora 13 horas e 5 minutos na cidade de Manaus. E o Câmera 13 hoje aborda o tema da adoção. É para você que está querendo aí, né, fazer a família crescer um pouquinho mais, adotar, está preocupado, não sabe como fazer a parte legal, a parte jurídica da coisa. Doutora Rebeca, nossa juíza, né, está aqui hoje conosco, nos ensinando e fazendo todo esse processo, né, que é um processo que agora não é mais demorado, principalmente quando você quer adotar uma criança que tem algum problema, não é? Alguma necessidade especial. E aí, doutora Rebeca, como é que funciona
esse processo? Então, nós temos abrigos aqui em Manaus, como a Casa Vida, o abrigo Moacir Alves, em que há crianças com uma especialidade, não é? No caso, a Casa Vida são crianças soropositivas, no Moacir Alves são crianças que apresentam algum tipo de neuropatia ou doença mental, que a maioria das vezes não é tratável. Nesses casos, há pessoas interessadas, as pessoas que se interessam, que realmente se afeiçoam a alguma criança desses abrigos, o processo é um pouco mais rápido até, porque ela não precisa necessariamente estar na fila de adoção. E aí nós chamamos de adoção necessária. Por quê? São crianças de difícil colocação em família substituta. E por essa razão, é claro, nós privilegiamos aquelas pessoas que se interessam, não é, por adotar crianças desses abrigos. Olha, então, gente, você vê que não é tão difícil, né? Agora, doutora Rebeca, muita gente costuma dizer assim, nossa, mas eu fico preocupada em adotar uma criança porque a gente nunca sabe, não é, se vai trazer alguma estrutura familiar, o sangue é muito forte. Ainda tem gente que deixa de adotar por causa disso, doutora Rebeca? Infelizmente, sim, né? Ainda há na nossa sociedade um certo preconceito em relação à adoção, mas é um preconceito que cada vez mais ele está caindo, porque as pessoas já estão tomando consciência, até em razão das mídias mesmo, das novelas, não é, que são veiculadas em relação ao tema adoção. Então as pessoas já estão se familiarizando com a ideia de adotar uma criança. Também há muitas pessoas que hoje têm dificuldade para engravidar, né? Mulheres que têm dificuldade para engravidar, casais que querem aumentar a família. Enfim, assim, isso está se desmistificando cada vez mais. Isso é muito bom, porque, assim, na verdade, a adoção é um ato de amor, não é? Então, assim, você deve ser praticado, deve ser divulgado. Doutora Rebeca, já a gente dá continuidade a esse tema, porque muita gente está querendo saber, mandando perguntas. Olha, agora sim a gente vai lá para Casa Vida, viu? Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho desse lar, desse abrigo, né? Que cuida tão bem das nossas crianças. E a gente sabe que o amor funciona mesmo, né? Nesses lugares. Vamos para lá. Fundada em 17 de dezembro de 1999, a Associação de Apoio à Criança com HIV teve início a partir do grupo de profissionais da área de saúde envolvidos no atendimento de crianças soropositivo no Instituto de Medicina Tropical do Amazonas. As crianças vinham de famílias muito carentes e somente os medicamentos não eram suficientes para atender às suas inúmeras necessidades. A partir daí, esse grupo de voluntários iniciou a distribuição de leite. Com o crescente número de crianças e a falta de melhores condições para esse tipo de atendimento, surgiu a ideia de se criar um ambiente próprio. Com a proposta em mãos, o grupo de voluntários conseguiu um antigo sobrado cedido pela prefeitura no centro da cidade. Com a casa assegurada para este fim, foi instituído legalmente a ONG denominada Associação de Apoio à Criança com HIV. Inicialmente abrigando 3 crianças, a Casa Vida rapidamente tornou-se o lar de uma série de pequenos pacientes que nasciam sob o estigma do HIV. O imóvel, apesar de espaçoso, necessitava de sérias reformas e tornou-se inviável para atender a crescente demanda. Mais uma vez, esse grupo de abnegados contou com a ajuda da Prefeitura de Manaus e alguns voluntários. A concessão de um terreno propiciou em novembro de 2003 o início das obras de uma nova sede, com a participação da comunidade local, empresas e parcerias internacionais. Foi inaugurada em julho de 2004, aqui no bairro Dom Pedro, a nova sede da Casa Vida. A nova sede conta com uma infraestrutura especialmente preparada para abrigar as crianças e oferece salas de aula, mini quadra de esportes, área de atendimento médico equipada com consultórios odontológicos e psicológico. A Mileide é uma das 4 professoras que trabalha aqui na Casa Vida e está no dia a dia com as crianças. Como é que é trabalhar com essas crianças? Aqui a gente trabalha assim, exatamente com reforço escolar, né? Dentro dessa sala de aula aqui, pedagogia. Elas estudam na escola, fora, no outro período que elas não estão aqui, e no período livre elas estão aqui para fazer algum trabalho, pesquisa, e a gente tem visto muito resultado, inclusive, com isso, né? Porque eles apresentam dificuldades, como qualquer criança, né? E aqui a gente está para ajudar mesmo. Trabalhar exatamente em cima da dificuldade deles. A psicóloga Tássia Vasconcelos já está há 1 ano na instituição e fala do trabalho realizado. A Casa Vida, ela
tem esse papel importante de ajudar e dar um auxílio às famílias e às crianças que são portadoras do vírus HIV. Nós atingimos a faixa etária de 0 aos 21 anos e aí nós damos todo um suporte. Então, atendemos também os bebês expostos, que são crianças que ainda não foram realmente diagnosticadas com HIV. São feitos 3 exames e a partir do momento que elas são diagnosticadas, elas passam a ser crianças soropositivas. E nós damos um suporte tanto às famílias como a essas crianças. Daqui sai várias crianças para adoção, né? No caso do soro positivo, há muita dificuldade? Existe, principalmente quando eles são maiores, assim, tem 5, 6 anos, a gente tem uma preocupação, porque tem a questão do preconceito de ser soro positivo, de não saber como lidar com a doença, da dificuldade dessa compreensão mesmo. Então, quando essas crianças vão para adoção, a gente tem essa preocupação, quando elas vão ser adotadas, quanto tempo elas vão ficar ainda na instituição, a gente tem esse cuidado também. Agora aqui residindo 9 crianças, mas vocês fazem um atendimento, expande esse atendimento para a comunidade, é isso? Sim, nós fazemos, as crianças que estão residindo na casa hoje, com ordem judicial, são 9. E nós fazemos também, nós auxiliamos mais de 800 crianças e adolescentes que são do interior, porque a gente só não atende Manaus, atende também os interiores, e eles vêm buscar leite, fralda, alguma outra dificuldade médica, eles nos procuram, que necessitem dos médicos, ou de auxílio psicológico, ou de algo nutricional, eles vêm à nossa procura. E a gente vai mais uma vez às ruas da cidade de Manaus para conversar com o povo. Doutora, meu nome é Luzirande Bindade Lima. Eu gostaria de perguntar da senhora se eu posso visitar as crianças disponíveis e escolher qual eu desejo antes de dar entrada no pedido de adoção? Ele pode, doutor? Quer dizer, ele quer ir num abrigo para escolher a criança que ele vai desejar. Bom, ele pode visitar, sim, sem problema, os abrigos, conhecer as crianças, conhecer o trabalho dos abrigos, que é um trabalho muito bonito, mas escolher ele não vai poder, porque a não ser que seja uma criança que esteja colocada na Casa Vida ou no Moacir Alves, que se encaixa naquela opção que eu te falei, que são crianças de difícil colocação em família substituta. E, portanto, a adoção dessas crianças é mais rápido. Mas, assim, via de regra, ele não pode escolher, não. Ele vai escolher, ele vai se habilitar e ele vai escolher a criança que está na fila já de adoção. É aquela história, né, doutora, que a gente falava logo no início do programa, do nosso bate-papo. A criança ideal, né? Quem vai lá quer sempre a criança ainda bebezinha, que não tenha nenhum tipo de problema de saúde, escolhe pelos olhos. Mas não é assim. O amor, eu acredito que ele é construído. Não é? Você não escolhe o seu filho, da forma como ele vem, você vai amar. Exatamente, você falou tudo. Até porque nós temos, assim, nós conhecemos crianças que são adotadas e que os pais, as mães falam para mim assim, puxa, Rebeca, eu nem lembro que ela não saiu da minha barriga. Verdade. E assim, e muitas vezes essas crianças, elas até ficam parecidas, a semelhança física é muito grande com a família. Às vezes parece até muito mais com o pai e com a mãe do que o filho que é biológico. Exatamente. Não é? Então, assim, nós precisamos tocar no coração das pessoas sobre a importância de fazer uma adoção legal, não uma adoção ilegal, ou seja, acabar com aquela história de pegar a criança que é filha de uma secretária do interior e não quer ficar com a criança, mas assim, fazer de uma maneira legal, porque essa criança... Você não vai ter dor de cabeça, ninguém vai te chantagear, porque tem isso, né? Exatamente. Então, E vai ter dificuldade para regularizar a situação dessa criança, porque ele não vai poder, por exemplo, viajar. Com certeza. Ele não tem vínculo nenhum com essa criança. E todo mundo precisa de uma certidão de nascimento, viu, gente? Porque precisa existir, né? E para existir tem que estar lá comprovado. E até porque esse tipo de mentira a gente acaba mais para frente detectando e vai dar problema, com certeza. Eu quero até te dar a cartilha que nós fizemos lá no juizado sobre a adoção. Certo. Foi uma cartilha feita pela equipe do Serviço Social, com uma linguagem bastante acessível para a população, com pontos esclarecedores, e assim nós mandamos inclusive para os colegas do interior também, para divulgar, não é assim, o trabalho e a necessidade de se adotar.
Doutora Rebeca, eu quero lhe agradecer muito por ter vindo aqui, ter tirado todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores, e eu tenho certeza que foi decisivo esse bate-papo aqui, né, essa conversa que a gente teve, para que muita gente que está do outro lado nos assistindo se decidisse. Tá certo, doutora Rebeca? Eu que agradeço mais uma vez. E quando precisar, pode vir. Estamos à sua disposição, tá? Já estamos de volta e agora 13h21 aí para você que está saindo de casa. Aí muita atenção no trânsito da nossa cidade, não é? Para você que está nos assistindo, nosso muito obrigada pelo seu carinho, pela credibilidade que hoje, graças a Deus, você que já nos acompanha há tanto tempo já deu e já confia aqui no trabalho do Câmera 13. Você que está do outro lado querendo receber nossa equipe de reportagem, é muito fácil, através do nosso Facebook você pode solicitar e nós vamos ter o maior prazer em lhe atender, tá certo? Por falar em prazer em atender, nesse momento nós vamos atender ao pedido dos moradores lá do bairro Santa Etelvina. Eles solicitaram a nossa equipe de reportagem e é para lá que nós vamos agora. O bairro é Santa Etelvina, aqui na Zona Norte. Segundo o último censo, moram 26 mil pessoas nessa região. E aqui nós estamos na Grande Circular 2. Aqui já tem shopping, aqui já tem comércio, mas no entorno do shopping, se você perceber, olha só, tem o asfaltamento, as ruas já estão asfaltadas, mas só uma parte. Lá para dentro tem as comunidades que realmente estão precisando de melhorias. Nós vamos para lá agora, para a comunidade Vera Cruz. Olha só, aqui essa rua 1º de Janeiro, os moradores já estão esperando a gente ali para conversar, para fazer um apelo, porque aqui inclusive estão cavando um barranco, está tendo um maior problema porque a rua está enchendo de barro, né? Muito barro e aqui já está intrafegável. A gente está pedindo, né, que as autoridades nos ajudem a resolver esse problema dessa água e desse buraco que as crianças, como você vê, é muita criança, e as crianças ficam brincando aí dentro, é doença e nós temos um problema também de água que desce dessa rua aqui de cima, né? E uma água constante, 24 horas por dia. Esse barro ele vem para a rua e a chuva vem e desce e com isso acumula aqui na rua e para não ter esse problema, os moradores retiram esse barro com carrinho de mão e isso faz com que deprede a pista. Se você vê na frente da minha casa, o asfalto está largando por conta da água que desce e está quebrando todo o asfalto. E ainda tem um problema aqui do bueiro, porque esse bueiro já está entupido de barro devido ao barro descer a ladeira, né? E também não tem tampa também, esse problema. Como você vê, esse bueiro ele não tem tampa e existe uma passagem subterrânea, né, que vai por baixo da pista e que deságua num possível igarapé que existe do outro lado. Isso é um perigo, é um risco, porque aqui você vê é côncavo, né? Ladeira lá, ladeira aqui, então todo o barro, toda a água que vem de cima, da comunidade de cima e que vem da pista principal onde está acontecendo a obra do shopping, desce e ela se centraliza toda aqui. Então com isso está acontecendo, que a pista está sendo destruída por conta disso. Ok. Agora, Vanessa, vocês já denunciaram, já tentaram conversar com a pessoa dessa obra aí, essa escavação que está sendo feita aqui nesse barranco, como é que foi? Olha, gente, eu não cheguei a conversar com ele, mas tem pessoas que dizem que ele é um pouco grosso, ele não sabe... Particular coisa. Exatamente, entendeu? E aí acaba prejudicando todo mundo. Aqui deixa de passar o carro do lixo, a gente tem que andar uma certa distância para levar o lixo da gente, impede, se alguém passar mal, o carro do SAMU passar aqui, entendeu? E, além do mais, que outra reivindicação é ônibus. Tem muita criança aqui que tem que estudar, a pessoa passa mal, precisa sair, não tem ônibus que passa aqui perto, é uma meia hora mais ou menos, meia hora andando para poder pegar um ônibus aqui. Okay. Olha, então... Nós estamos aqui mostrando o problema, né? O Câmera 13 vem para mostrar o problema, mas é claro que a comunidade, as famílias, elas contam, né, com o poder público para que venham tomar providência. Com relação à escavação desse barranco, com relação a essa rua, que é a rua 1º de Janeiro, aqui na comunidade Vera Cruz, né, que faz divisa com a Vista Bela, para que se faça uma melhoria aqui, para que os carros trafeguem normalmente, né, e eles não tenham mais problemas. Até porque, repito, no entorno do shopping está ficando bonitinho.
Etelvino. Mas aqui dentro dessas comunidades que fica no bairro Santo Etelvino, um bairro consolidado, está faltando melhorar. A gente faz até um apelo aqui à SEDEMA, né? Que possa ir até aí, fazer uma fiscalização, saber o que de fato está acontecendo, para que esse proprietário aí, essa pessoa está tirando o barro da área, né? Aí escavando tudo, mesmo que seja uma obra, ele precisa ter autorização da SEDEMA. E aí, com certeza, a SEDEMA não ia dar autorização para alguém que vai prejudicar, que está prejudicando toda uma comunidade. Porque a gente sabe que o interesse de uma pessoa não pode sobrepor o interesse da coletividade, não é? Trazendo aí poluição, trazendo aí, maltratando todo o meio ambiente, causando doenças para os moradores. E com relação aí ao que foi solicitado da rua, do asfalto, a gente já faz esse apelo aqui à Secretaria de Infraestrutura, secretário Alexandre, que tem, na medida do possível, atendido a todos os nossos pedidos solicitados aqui através do Câmara 13, para que possa também, não é, aí reconstruir, reformar, ou então fazer uma nova rua aí bem asfaltada, né, gente? Olha, o Câmara 13 está terminando, a gente quer agradecer a sua atenção, o seu carinho, o respeito que você tem para com todo o nosso trabalho aqui do Câmara 13, esse programa que já está ao seu lado, já pertence ao nosso estado há 14 anos. Então, obrigada. Você continua aí, com certeza, né? Porque você já sabe que toda a nossa programação é feita com muito carinho só para você. Fiquem todos com Deus. Continue aí assistindo Álvaro Campelo e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.